A paz do Senhor, irmãos, boa noite. Vamos abrir a palavra do Senhor em Isaías 44. Há algumas semanas, há pouco mais de uma semana, o Senhor tem falado comigo acerca desse tema, que eu já trouxe duas ministrações aqui falando acerca disso, mas, novamente, o Senhor, Ele continua me trazendo essa palavra, né? E assim como Ele continua me trazendo essa palavra, Ele me traz também mais informações e as consequências do que essa prática causa, né? Em Isaías 44, a partir do versículo 6, o título da minha versão diz assim: A insensatez da idolatria. E diz assim: Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim não há Deus. Quem então é como eu, que ele o anuncie, que ele declare e exponha diante de mim o que aconteceu, desde que estabeleci meu antigo povo e o que ainda está por vir, que todos eles predigam as coisas futuras e o que irá acontecer. Não tremam e nem temam, nem tenham medo. Não anunciei isso e não predisse muito tempo atrás? Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não existe nenhuma outra rocha. Não conheço nenhuma. Por enquanto, somente até aqui, irmãos, eu vou ler esse capítulo aqui até o versículo 20, né? Aqui nesses versículos iniciais, de Isaías 44, do versículo 6 ao versículo 8, o Senhor está falando, ele fala aqui com o povo de Israel, né, com o povo dele, e eu vou trazer também capítulos do Novo Testamento que afirmam e retificam essa palavra que o Senhor fala aqui em Isaías 44, para que a gente tenha noção e se lembre sempre de que Deus é o mesmo, nele não há sombra de variação. Ele é o mesmo, ele permanece o mesmo, ele não muda de ideia, ele não muda de caráter, ele não muda de visão, ele não muda, a palavra dele não muda, ele permanece o mesmo. Tudo aquilo que o Senhor já disse permanece da mesma maneira. Então, mesmo que algumas pessoas tentem colocar prazo de validade na palavra de Deus, dizendo que o Antigo Testamento foi somente para aqueles que viviam naquela época e que as palavras, as leis e as repreensões do Senhor para aquela época não valem mais para nós praticarmos hoje em dia, no Novo Testamento, principalmente nas epístolas do apóstolo Paulo, se prova totalmente o contrário. Se prova que, sim, as leis, os mandamentos e as práticas do Antigo Testamento, a qual o Senhor reprovava e o Senhor permanece reprovando até hoje. E o próprio Jesus disse que não veio para anular a lei e veio para cumprir, como também o próprio Senhor Jesus disse que é mais fácil cair uma estrela do céu do que uma vírgula ser tirado da palavra da lei. Por quê? Porque ele não veio para anular a lei de Moisés, mas ele veio para que ela se cumprisse, né? Então, meus amados, aqui nesses versículos iniciais de Isaías 44, do versículo 6 ao versículo 8, o Senhor está aqui por meio do profeta Isaías. Ele está confrontando o povo de Israel ali, né, que é o povo, a descendência legítima, sanguínea, a descendência de Jacó, do Senhor, né, e ele está ali questionando, perguntando ao povo de Israel que tinha caído novamente em idolatria, né, na palavra do Senhor. Se vocês pararem para fazer um breve estudo na Bíblia, vocês vão ver a quantidade de vezes repetidas em que aparece escrito assim: e tornou novamente Israel a fazer aquilo que o Senhor reprova. Que era o quê? Praticar a idolatria, que foi o pecado que o povo de Israel mais caía por conta dos seus líderes, ou por conta de povos estrangeiros, que eles eram levados ao exílio, né, e acabavam vivendo ali em meio àquele povo estrangeiro, e tomando para si os seus costumes, as suas culturas, né, as suas crenças e cultos às entidades da época ali que eles se encontravam, mas o Senhor sempre estava utilizando dos seus servos, os profetas,
para chamar a atenção de Israel e falar assim: Israel, vocês são meu povo, foi eu quem criei vocês. Então, como foi eu quem criei vocês, foi eu que designei vocês como meu povo, para serem reconhecidos entre os outros povos como povo santo, vocês devem seguir a minha lei, aquilo que eu digo a vocês, né? Tanto que o primeiro e maior mandamento é amar o Senhor, teu Deus, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração e de toda a tua alma, né? Então, o Senhor, desde sempre, vinha falando isso para Israel, para o povo dele, né? E nos fala isso até hoje, porque como eu disse, meus irmãos, Deus não tem sombra de variação. O Senhor não muda. O Senhor permanece o mesmo, pois Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele não muda, Ele permanece o mesmo. Para algumas pessoas pode até parecer que o Senhor muda, mas não é que Ele muda. Às vezes você só não tinha conhecido Ele nessa profundidade, nessa intensidade que hoje em dia você está conhecendo. Mas Ele não muda, Ele permanece o mesmo. No Senhor não há sombra de variação. Então aqui nessa passagem o Senhor está chamando a atenção, por meio do profeta, chamando a atenção do seu povo de Israel, dizendo: eu sou o primeiro e o último, além de mim não há outro Deus. Por quê? Porque o Senhor enfatiza isso, e além de enfatizar isso, ele deixa bem claro que ele é um Deus, além dele ser o único Deus e não há outro além dele, ele é o único, onipresente, onipotente e onisciente. Quando ele fala assim: quem então é como eu? Que ele o anuncie. Aqui o Senhor está se referindo aos ídolos que Israel estava cultuando nessa época. Porque Israel tinha mergulhado numa idolatria, como durante toda a história da palavra, né? Todo o percurso, todo o momento em que ocorreu que o Senhor chamava a atenção de Israel, sempre era o mesmo pecado. A idolatria, que o Senhor vê como adultério espiritual e como prostituição espiritual. Por quê? Porque quando o povo de Israel, que eu já expliquei isso aqui em outra ministração, na ministração do adultério espiritual, eu expliquei que o povo de Israel, né, antes do Senhor Jesus se fazer carne, descer, viver entre nós e firmar uma nova aliança conosco, o povo de Israel já era considerada a noiva de Deus, a esposa de Deus. Então, a partir do momento, e Deus sendo seu marido e Senhor. Então, a partir do momento que o povo de Israel passava a cultuar, a adorar outras entidades, outros ídolos, Israel ali estava cometendo o pecado de adultério espiritual. Porque a nação, a comunidade de Israel, já tinha comprometimento com o Senhor, ou seja, ela já pertencia ao Senhor. É por isso que na palavra do Senhor em Jeremias, o Senhor fala por meio do profeta Jeremias assim, para o povo de Israel: como um marido que trai... o Senhor fala assim: como uma mulher que trai o seu marido, assim você, ó Israel, tem sido infiel para comigo. Ou seja, por quê? Porque diante dos olhos de Israel, diante do sangue de Jesus tem poder, tá? Só pela misericórdia, mas vai, irmãos. Diante dos olhos de Deus, Israel não era somente um povo, Israel não era somente uma nação, mas Israel era a noiva do Senhor, assim como nós hoje em dia somos. Por que somos a noiva do Senhor hoje em dia? Porque Jesus desceu, se fez carne, né, verteu o sangue dele na cruz, e por intermédio desse sangue nós conseguimos obter o direito de firmar essa aliança eterna com ele. Mas antes do Senhor Jesus vir e habitar em meio aos homens, nós não tínhamos esse direito. Os únicos que tinham esse direito era o povo de Israel, que eu também já expliquei em outra ministração aqui. Mas o que o Senhor está insistentemente me trazendo, né, há pouco mais de uma semana, é o caso o tema da idolatria e das consequências que a idolatria causa, meus irmãos. Lembrando que idolatria não é somente se curvar diante de ídolos esculpidos por mãos humanas, não. Idolatria vai muito além disso, mas muito além disso mesmo. Idolatria envolve dinheiro, envolve amar filhos a mais do que Deus, amar mais seus filhos do que Deus, amar seu marido mais do que a Deus, envolve muitas e muitas coisas, né? A idolatria envolve também uma mulher que ama, mata, como dizem, né? Mata e morre pelo marido,
mas não faz tanto questão de Deus assim. E eu estou falando de uma mulher que serve a Deus, que tem uma aliança com Cristo e que sabe que a qualquer momento o Senhor Jesus pode voltar. Isso também é idolatria. Inclusive, existem muitas e muitas mulheres que fazem de seus maridos um Deus para elas, né? Que elas têm a sensação de que se acontecer algo com o marido, se o marido largar elas, se o marido abandonar elas, elas vão morrer. Essa é a sensação de uma pessoa que gerou idolatria por algo, né? Quando uma pessoa gera idolatria por algo ou por alguém, ela tem a sensação de que se esse algo ou esse alguém for arrancado da vida dela, ela vai morrer, porque ela não consegue viver longe sem aquilo, né? Então, o Senhor Deus, desde sempre, ele estava alertando o seu povo. Eu sou o único, não há outro além de mim. Então aqui no versículo 7 de Isaías 44, ele fala assim: quem então é como eu? Que ele o anuncie, que ele declare e exponha diante de mim o que aconteceu desde que estabeleci meu antigo povo, ou seja, lá na época de Abraão. E o que ainda está por vir, ou seja, o Senhor está falando da onisciência dele, falando do futuro. O Senhor está ressaltando nesses primeiros versículos aqui, 6, 7 e 8, de que ele é onipotente, onipresente e onisciente. E o Senhor acrescenta aqui, que todos eles predigam as coisas futuras e o que irá acontecer. Aí no versículo 8 ele se direciona a palavra ao povo de Israel, que ele diz assim: não tremam, nem tenham medo. Não anunciei isto e não predisse vocês muito tempo atrás? Aqui o Senhor está se referindo ao Monte Horebe, na época de Moisés, em que o próprio Deus, né, apareceu lá no meio do fogo, falou com o povo ficou com muito medo e disse que se eles escutassem a voz de Deus, eles morreriam. Então mandaram Moisés ouvir a voz de Deus no lugar deles e só repetir as palavras que o Senhor tinha falado para eles, porque senão o povo ia morrer de tanto pavor e de tanto medo. Porque o poder de Deus e a glória de Deus é muito forte para um ser humano aguentar em carne. E aqui o Senhor fala para o povo de Israel: vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não existe nenhuma outra rocha. Não conheço nenhuma. Inclusive no livro de Deuteronômio 4, versículo 35, o Senhor fala isso, né, para o povo. Em Deuteronômio 4, 35, o Senhor fala assim para o povo de Israel: tudo isso foi mostrado a vocês, para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Então, durante toda a palavra, o Senhor está sempre reafirmando, retificando aquilo que ele já disse anteriormente, aquilo que ele já disse nas gerações passadas, né? É por isso que eu falo, e é por isso que é algo muito claro também: o Senhor não muda. A palavra dele não há sombra de variação nele. O Senhor permanece o mesmo, e de gerações em gerações ele vai reafirmando e retificando aquilo que ele já disse nas gerações anteriores. E aqui no versículo 9, o Senhor entra, a partir do versículo 9 de Isaías 44, o Senhor já entra no tema idolatria, que o Senhor fala assim: todos os que fazem imagens nada são, e as coisas que estimam são sem valor. As suas testemunhas nada veem e nada sabem, para que sejam envergonhados. Quando o Senhor fala assim: as suas testemunhas nada veem e nada sabem, quando o Senhor fala, ele está se referindo às pessoas que servem aquelas imagens, né? Os idólatras, né? No caso, o Senhor está se referindo aos idólatras. Nada veem e nada sabem, para que sejam envergonhados. E o apóstolo Paulo também, isso também está escrito em Salmos 115, está escrito que todos aqueles que adoram imagens criadas por mãos humanas se tornam semelhantes a elas. Em Salmo 115 diz que as imagens esculpidas por homens têm mãos, mas não apalpam, têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm nariz, mas não respiram, e todos aqueles que adoram essas imagens se tornam semelhantes a ele, espiritualmente falando, é claro. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso no livro de Romanos e Colossenses, que eu vou dar uma breve lida também, alguns versículos, só para reafirmar e trazer aqui o esclarecimento de que Deus permanece o mesmo, ele não muda. Meus amados, Deus não muda e nunca vai mudar. Deus, ele é.
Ele vai permanecer sendo sempre, ele não muda, ele não é sombra de variação. Como Jesus disse, podem passar céus e terra, mas a minha palavra permanece para sempre. Então, para sempre, para toda a eternidade. O Senhor não muda. E no versículo 10 diz assim, quem é que modela um Deus e funde uma imagem que de nada lhe serve? Todos os seus companheiros serão envergonhados, pois os artesãos não passam de homens. Que todos eles se ajuntem e declarem sua posição. Eles serão lançados ao pavor e à vergonha. O ferreiro apanha uma ferramenta e trabalha com ela nas brasas. Modela um ídolo com martelos, forja-o com a força do braço. Ele sente fome e perde a força, passa a sede e desfalece. O carpinteiro mede a madeira com uma linha e faz um esboço com um traçador. Ele o modela toscamente com formões e o marca com compassos. Ele o faz na forma de um homem em toda a sua beleza, para que habite num santuário. Ele derruba cedros, talvez apanhe um cipestre ou ainda um carvalho. Ele o deixou crescer entre as árvores da floresta ou plantou um pinheiro, e a chuva o fez crescer. Na palavra do Senhor em Salmos também diz que o Senhor é aquele que manda a chuva, as chuvas de outono e de primavera no momento certo, para que o povo dele tenha a colheita. Só que aqui o Senhor está falando no versículo 14, o Senhor ressalta, que sendo ele aquele que envia a chuva para benefício próprio do seu povo, para que o povo tenha a sua colheita, usufrua ali da chuva, mesmo o Senhor fazendo isso, o carpinteiro vai lá, derruba o cedro, apanha um cipestre, para fazer com as suas mãos um ídolo, que é repugnante aos olhos do Senhor. Nos versículos seguintes, o Senhor vai falar isso, tá, meus amados? Dando continuidade aqui, versículo 15 de Isaías 44 diz assim, é combustível, se referindo à madeira, é combustível usado para queimar, um pouco disso ele apanha e se aquece. Acende um fogo e assa um pão, mas também modela um Deus com D minúsculo e o adora. Faz uma imagem e se curva diante dela. Metade da madeira ele queima no fogo. Sobre ela ele prepara a sua refeição. Assa a carne e come sua porção. Ele também se aquece e diz, estou aquecido, estou vendo fogo. Do restante da madeira, ele faz um Deus, com D minúsculo, seu ídolo. Inclina-se diante dele e o adora. Ora a ele e diz, salva-me, tu és meu Deus, com D minúsculo. No versículo 18, o Senhor vai falar aqui, reformando aquilo que está em Salmo 115 e no versículo 9 também. Eles nada sabem, nada entendem. Seus olhos estão tapados, não conseguem ver, e as suas mentes estão fechadas, não conseguem entender. Aqui no versículo 18, o Senhor cita uma das consequências da idolatria. E aqui o Senhor, como a idolatria do povo de Israel, nesse contexto aqui em que Isaías viveu em meio ao povo, era a idolatria de imagens, por isso que o Senhor está usando o exemplo da madeira e do carpinteiro, que com essa mesma madeira que ele cozinha, que ele se aquece e que ele assa a carne, com essa mesma madeira ele também molda um ídolo, e se curva e adora esse ídolo. O Senhor está usando esse exemplo de ídolo de madeira porque era a forma de idolatria praticada nessa época pelo povo de Israel. Só que com o passar das gerações, a forma de idolatria foi se expandindo de outras formas. Não era somente com ídolos que aconteciam, Assim como hoje em dia também, A forma de idolatria praticada hoje em dia em massa, que a gente pode ver que é muito escancarado, as pessoas não estão nem mais preocupadas em esconder isso, é a idolatria à riqueza, a idolatria ao dinheiro, a idolatria a bens materiais. Inclusive o apóstolo Paulo fala sobre isso, também fala sobre ganância, que a ganância também é idolatria. A ganância, ela é idolatria em si, porque quanto mais a pessoa quer o bem material ou recurso financeiro e ela não se satisfaz com aquilo que ela tem,
A pessoa gananciosa, ela quer sempre mais, mais, mais e nunca está satisfeita com aquilo que ela tem. Por exemplo, uma pessoa gananciosa, ela não é satisfeita de ter somente um carro. Uma pessoa gananciosa não é satisfeita somente de terem 2 carros, não. Uma pessoa gananciosa, ela quer sempre mais, mais e mais e mais. E isso é idolatria, porque ela chegou a um ponto de amar os bens materiais e o dinheiro, num ponto de querer sempre mais, de não satisfazer nunca ela. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso no livro de Colossenses, que em breve eu vou ler para os irmãos entenderem do que o Senhor está querendo falar aqui, né? Porque a idolatria, meus irmãos, ela é muito ramificada. Como eu disse aqui no vídeo do adultério espiritual, da ministração do adultério espiritual, a idolatria, ela vai muito além de somente imagens. A idolatria com imagens foi a primeira idolatria que aconteceu. A primeira idolatria, a primeira forma de idolatria registrada. Mas a idolatria, ela vai muito além disso. Mas muito além disso mesmo. Meus irmãos, a ramificação da prática da idolatria, ela é muito extensa, ela é muito grande, né? Então, o Senhor, ele está sempre... o Senhor está aqui com esse tema, falando esse tema comigo, já tem semanas, né? Eu já trouxe 2 ministrações acerca disso, e o Senhor continua falando comigo acerca disso e me mostrando quantas ramificações e formas diferentes de idolatria que existem, que muitas pessoas praticam e não sabem que estão praticando. Porque existem muitas formas de idolatria. E muitas pessoas não sabem que estão praticando idolatria e que idolatria é um pecado que vai gerar condenação. Porque a idolatria é um pecado muito grave. É você tirar Deus do primeiro lugar da sua vida e colocar qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa, quebrando logo o primeiro mandamento da lei, que é amar o Senhor teu Deus com toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. O primeiro mandamento, meus amados. E aqui no versículo 18, quando o Senhor fala aqui que aqueles que adoram aos ídolos nada sabem, nada entendem, os seus olhos estão tapados e eles não conseguem ver, e as suas mentes estão fechadas. O que significa isso? Que causa cegueira espiritual. A idolatria, além de várias outras consequências, ela causa a cegueira espiritual, né? Que isso é real, isso é muito real, meus amados. Isso é muito real. Quem tem visão espiritual aberta consegue ver. Eu, por exemplo, eu já consegui ver uma pessoa que praticava idolatria e espiritualmente essa pessoa, o espírito da pessoa estava com os olhos costurados, com a boca costurada e com os ouvidos costurados. E quando eu vi aquilo, eu demorei para entender do que se tratava, mas era uma consequência gerada pela idolatria. Porque em Salmo 115 diz que aqueles que adoram imagens se tornam semelhantes a ela. Então a idolatria, ela gera cegueira espiritual. A pessoa não consegue entender nem enxergar aquilo que está acontecendo à sua volta. É como se a pessoa, ela perde completamente, tudo ao redor dela se obscurece, ela perde a percepção e o entendimento espiritual daquilo que está acontecendo ao redor dela, né? Ficando cega espiritualmente. E a cegueira espiritual, ela faz com que a pessoa caia em buracos, caia em trevas, tropece, né? Porque ela está cega espiritualmente, ela está sem direção, ela está sem caminho, ela não sabe por onde ela está andando. E no versículo 19 o Senhor fala assim: para pensar, ninguém para. Ninguém tem o conhecimento ou entendimento para dizer. Metade da madeira usei como combustível, e até mesmo assei pão sobre as suas brasas. Assei carne e comi. Faria eu algo repugnante com o que sobrou? Iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? Aí o Senhor fala acerca do carpinteiro, no versículo 20. Ele se alimenta de cinzas, um coração iludido o desvia. Ele é incapaz de salvar a si mesmo ou de dizer: esta coisa na minha mão direita não é uma mentira? No versículo 20, aqui o Senhor está falando, por conta da cegueira espiritual, o coração o desvia. Inclusive a principal consequência
que a idolatria gera, né? Tá lá em Deuteronômio 4, o Senhor dando ordem ao seu povo, né? Quando o Senhor ainda estava dando a sua lei para Moisés. Em Deuteronômio capítulo 4, a partir do versículo 15, que diz a proibição da idolatria. E o Senhor fala assim para o povo. Moisés fala para o povo: portanto, tenham muito cuidado, para que não se corrompam, fazendo para si um ídolo, uma imagem de alguma forma semelhante a um homem ou mulher, ou qualquer animal da terra e qualquer ave que voa no céu, a qualquer criatura que se move rente ao chão, ou a qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. E para que, ao erguerem os olhos no céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostem diante dele e preste culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. Ou seja, aqui em Deuteronômio 4, a partir do versículo 15, a primeira consequência que a idolatria causa é o corrompimento do coração. A idolatria, ela corrompe o coração. Aqui está escrito, ó, tenham cuidado para que não se corrompam, fazendo para si um ídolo. E aqui em Isaías 44, versículo 20 diz assim: um coração iludido. E em 1 Romanos, na carta de Paulo ao Romanos, capítulo 1, versículo 21, diz assim: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Aqui o apóstolo Paulo está falando daqueles que praticavam idolatria, e eu já vou chegar lá também em 1 Romanos. Ou seja, a partir do momento que uma pessoa comete o pecado da idolatria, automaticamente o coração dela se corrompe da verdadeira natureza que Deus gerou no ser humano. E isso traz muitas consequências, não é só a cegueira espiritual. A cegueira espiritual é somente uma das consequências. Mas a primeira consequência é corromper o coração. O coração se obscurece. E por conta desse obscurecimento do coração é que gera cegueira espiritual, né? E outras consequências também, que estão citadas em 1 Romanos e nas demais cartas do apóstolo Paulo. Aí aqui em Isaías 44, o Senhor ele fala aqui, né, que esse homem, ele é incapaz de salvar a si mesmo. Por quê? Porque ele não tem entendimento e nem conhecimento, né? Ele não tem conhecimento nem entendimento. E por que ele não tem entendimento nem conhecimento? Porque ele está cego espiritualmente. Porque ele se cegou espiritualmente. Então ele é incapaz de discernir os caminhos que ele está trilhando, né? Ele é incapaz de perceber o que está acontecendo à sua volta, né? E é por isso que o Senhor fala, exorta tanto o povo a não cometer a idolatria. Meus amados, toda vez que eu falo capítulo e versículo aqui é porque eu quero que vocês leiam, tá? Se vocês tiverem Bíblia na casa de vocês, abram a Bíblia e vão ler. Porque tem muita gente que só fica escutando, lê a Bíblia, mas não abre a Bíblia para ler. Vocês precisam criar o hábito de abrir a Bíblia para ler também. Até para vocês verem, né, independente da versão, que existem diversas versões da Bíblia. A minha no momento é a NVI, mas existe a ACF, a NAA, a ARC, né, a ARA e muitas outras versões. King James, né, que tem muitas pessoas que preferem a versão do King James, mas independente da versão, a mensagem é a mesma. Então vocês precisam ler para ver aquilo que o Senhor diz. Isaías 44, a partir do versículo 6. É por isso que eu digo o tempo todo o capítulo e versículo aqui. É porque eu estou esperando que vocês abram a Bíblia e leiam também aquilo que está escrito. E agora indo lá para 1 Romanos, né? Só ressaltando esse versículo aqui de Isaías 44, que o Senhor fala que o coração... Isaías 44, versículo 5. Ele se alimenta de cinzas. Um coração iludido o desvia, ou seja, o tira do caminho que levaria à vida. Ele é incapaz de salvar a si mesmo ou de dizer, esta coisa na minha mão direita não é uma mentira? Ou seja, ele se torna incapaz até mesmo de questionar,
né, de questionar se aquilo que foi ensinado para ele é uma mentira. Ele se torna incapaz, aqui o Senhor está falando que esse carpinteiro aqui, ele se tornou incapaz de discernir, de questionar se aquilo que foi criado, né, e ensinado para ele não é uma mentira. Por quê? Porque ele está tão cego espiritualmente falando que ele acredita em tudo o que dizem e ensinam a ele. É por isso que é extremamente importante vocês abrirem a Bíblia e ler por conta própria. Porque lendo a palavra de Deus, que é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, é a vida, é a água e é o pão. Lendo essa fonte de vida, essa fonte de verdade, de conhecimento também, toda mentira é desbaratada. E você ganha o conhecimento e a capacidade de questionar se aquilo que não te ensinaram até hoje é mentira. Então é por isso que eu sempre vou continuar incentivando vocês aqui. Abram a Bíblia e leiam, porque é extremamente necessário conhecer a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Quando o Senhor Jesus fala isso, ele está falando dele, porque ele é a própria verdade, mas também está falando da palavra dele, porque ele é o verbo, e o verbo é a palavra, e a palavra são as escrituras, né? E ele é a verdade, ou seja, como ele é o verbo, ele é a palavra, e a palavra é a escritura, logo as escrituras são a verdade. Então é muito importante ler a palavra de Deus. E em 1 Romanos, primeira carta de Paulo aos Romanos, versículo 18, eu vou ler a partir do versículo 18 e a minha versão diz assim: a ira de Deus contra a humanidade, que fala o quê? Acerca da idolatria também, que estava acontecendo em meio ao pessoal de Roma ali, que o apóstolo Paulo, né, tinha discipulado, convertido muitos ali, porém alguns permaneciam com práticas que estavam causando a ira de Deus contra eles. E o apóstolo Paulo vai dizer assim: portanto, olha isso, esse texto tem muita conexão com Isaías 44. Portanto, a ira de Deus é revelada nos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Versículo 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, que são seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Simplesmente, como está escrito aqui em Isaías 44, que o Senhor fala assim: eu sou o primeiro e o último, além de mim não há outro Deus. E o Senhor fala assim: há outro Deus além de mim? Não existe nenhuma outra rocha, não conheço nenhuma. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que por meio de toda a criação de Deus, de tudo o que há nos céus, debaixo dos céus, na terra, nos mares, em tudo o que é criação de Deus, é possível reconhecer, somente a gente olhando, que isso é criação divina, porque é impossível tudo isso ter sido da forma que é, da harmonia que é, da forma de agir, de viver em harmonia, em conjunto, de se manifestar, ter sido de outra obra que não fosse obra divina. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo: estes homens que estão cometendo a injustiça, a impiedade e a idolatria são indesculpáveis. Por quê? Porque tudo o que há no céu, na terra e debaixo da terra claramente é reconhecido como obra divina, né? É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. E no versículo 21 ele diz assim: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. A mesma coisa que está escrita em Isaías 44, que a idolatria cega, ela não permite que ouça, nem que veja, nem sequer que questione que aquilo é mentira ou verdade. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Eu vou sempre trazer o Novo Testamento
para retificar aquilo que o Senhor já falou, né? Aqui no Novo Testamento, eu sei que tem muita gente que fala: o Antigo Testamento não vale mais, o Antigo Testamento não funciona mais. Pois bem, estou aqui em Romanos, apóstolo Paulo, apóstolo de Cristo, apóstolo do amor e da verdade, o maior pregador dos gentios, o apóstolo dos gentios. E versículo 22 ele diz assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos ou tolos, dependendo da tradução. Versículo 23 de 1 Romanos diz assim: e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis, que estava escrito justamente para não fazer isso em Deuteronômio 4,15. O que eles fizeram? Eles romperam, transgrediram a lei de Deus, que está escrita em Deuteronômio 4, a partir do versículo 15. Vamos lá em Deuteronômio 4? Vamos. Deuteronômio 4,15, está escrito assim: cuidado para não se corrompam fazendo um ídolo para si, uma imagem de forma semelhante a um homem, mulher, ou a qualquer animal da terra, ou a qualquer ave que voa no céu, a qualquer criatura que se move rente ao chão, a qualquer peixe que vive debaixo da terra, ou seja, qualquer quadrúpede, animal, pássaro, homem, mulher, ave. Cuidado para não se corromperem, para criando imagens semelhantes a estas coisas. E aqui em Romanos 1, o apóstolo Paulo está falando que não somente esses homens, essas pessoas, se contaminaram, se corromperam, como elas transgrediram essa lei. A lei que o Senhor já tinha avisado lá em Deuteronômio 4. Lá no deserto, Deus já tinha avisado isso para o povo. Ou seja, esses homens eles se tornam indesculpáveis. Como o apóstolo Paulo fala aqui, que tais homens são indesculpáveis. Por quê? Por que eles são indesculpáveis? Porque eles já foram avisados que não eram para criar nenhuma imagem, não eram para fazer nenhum quadrúpede, nenhum homem, nenhuma mulher, nem pássaro, nem ave, nem réptil, nenhuma imagem, nenhuma. E é por isso que eles se tornam indesculpáveis. Não tem como eles falarem que não sabiam. Por quê? Porque eles já tinham sido avisados em Deuteronômio 4,15. Não era novidade para eles. Eles sabiam o que estavam fazendo. E aqui o apóstolo Paulo fala que eles trocam a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. E agora vem a consequência disso. Versículo 24. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e a seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Está escrito aqui, versículo 24. Qual foi a consequência? E isso está ligado fortemente ao pecado do adultério sexual, adultério espiritual. Do adultério espiritual, é porque eu li moralidade aqui, impureza. No versículo 24 aqui, né, que o apóstolo Paulo diz que Deus entregou esses homens que cometeram idolatria à impureza sexual. Por quê? Porque o pecado do adultério espiritual, que é a idolatria, está fortemente ligado a todo e qualquer problema de impureza sexual que uma pessoa tenha na vida. E isso também é outra consequência que a idolatria gera. Qual é a primeira consequência que a idolatria gera? A primeira consequência que a idolatria gera é que o coração é corrompido. O coração obscurece. E por conta do obscurecimento do coração, surge a segunda consequência, que é o quê? Cegueira espiritual. E qual é a terceira consequência? Ou seja, além de gerar condenação, leva a um conjunto de consequências. A idolatria é um pecado muito sério, gente. Tem muita gente banalizando isso. Tem muita gente banalizando a idolatria. A idolatria é um pecado muito sério. Gera muitas consequências físicas, espirituais e leva à condenação eterna. Tem muita gente banalizando a idolatria.
E a terceira, como eu disse, a primeira, corrompimento do coração. O coração se corrompe, se torna obscuro e por conta disso, cegueira espiritual. Deixando bem claro aqui que corrompimento do coração não significa ser uma pessoa perversa. É completamente diferente. Pode sim uma pessoa ser muito boa, muito gentil, muito amável, muito amiga, porém ter seu coração corrompido. O que significa ter o coração corrompido? É o coração se desviar da verdade para a mentira. É o coração se desviar da verdade da palavra das Escrituras, desviando ao caminho da mentira, do engano, dos homens, da ignorância ou dos desejos do coração mesmo, porque o coração é enganoso, como está escrito em Jeremias 17. O coração é enganoso e sua doença é incurável, né? Então, não significa ter o coração corrompido, não significa ser uma pessoa perversa, não tem nada a ver com ser uma pessoa perversa. Significa com não enxergar a verdade. A verdade de quê? Das Escrituras, da palavra e a verdade de Cristo. Logo, a segunda consequência é a cegueira espiritual, né, que impede a pessoa de ter a percepção e o conhecimento daquilo que está acontecendo aos redores dela, aos redores da casa dela, aos redores da família dela, aos redores dos filhos dela, do casamento dela. Daí tá dando tudo errado, tá tudo despencando e a pessoa não entende o porquê. Mas é porque que ela não consegue entender? Porque ela já está cega espiritualmente e não consegue ter a percepção da movimentação espiritual que está acontecendo. E a terceira, né, uma das consequências a mais, é que todos aqueles que praticam idolatria são entregues à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração. E isso é algo inegável. Não tem como dizer que isso daqui é mentira. Primeiro, a palavra de Deus é só verdade. Não tem mentira aqui. Não tem meia verdade. Não tem verdadinha, não. Isso daqui é pura verdade. De Gênesis a Apocalipse é só verdade isso daqui, né? E tem mais uma consequência também em Colossenses, que eu vou ler só para encerrar. Mas só para explicar essa aqui de Romanos que o apóstolo Paulo fala. Toda a pessoa que comete idolatria, nos livros de Jeremias, Isaías e Ezequiel, fala muito a respeito disso. Do quê? Todos os povos que eram idólatras naquela época, eles logo praticavam. Inclusive isso aconteceu até com Davi, né? Quando ela foi tomar como esposa, se eu não me engano, a filha de Saul, ela escondeu sobre a cama um ídolo, né? Para que eles dois tivessem relação juntamente com o ídolo ali em cima da cama. Mas toda pessoa que ela pratica a idolatria, esse pecado espiritual, ele manifesta no físico. O que isso significa? Inclusive, tudo que acontece no mundo espiritual se manifesta no físico. Só que antes acontece no mundo espiritual, para depois acontecer no mundo físico, né? Então, isso a gente vê aonde? Também, que é a passagem, uma das passagens mais conhecidas, Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos. Quando Deus manda o profeta Ezequiel profetizar no Vale dos Ossos Secos, Ezequiel estava no mundo espiritual. E quando ele profetizava o rebuliço que aconteceu ali no mundo espiritual, Deus disse ao profeta que iria concretizar no mundo físico ali, no povo de Judá e Israel, aquilo que ele tinha profetizado no mundo espiritual. Ou seja, tudo acontece antes no mundo espiritual, para depois concretizar no físico. E, igualmente, são os pecados, todo e qualquer pecado, tá? Mas o pecado de idolatria, que é a mesma coisa que adultério espiritual, ele manifesta no físico com problemas de impureza sexual. Todo e qualquer problema. Existem pessoas, vocês podem prestar atenção. Vou terminar só de ler esse versículo aqui para vocês entenderem qual foi a consequência desses homens aqui, que praticaram idolatria. Que o apóstolo Paulo fala, 1 Romanos, capítulo 1, versículo 25. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Por causa disso, ou seja, a consequência disso foi: Deus os entregou a paixões vergonhosas e até as suas mulheres trocaram suas relações naturais
por outras contrárias à natureza. E da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão um pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Aqui o apóstolo Paulo, ele deixa claro aqui para a igreja de Romanos e para todos nós cristãos que temos acesso às escrituras, que a consequência, uma das consequências do pecado da idolatria é a entrada da imoralidade sexual, a entrada da impureza sexual. Toda pessoa que comete idolatria abre uma brecha na área íntima dela para muitas coisas indecentes acontecerem, para muitas coisas depravadas acontecerem. Então, se vocês prestarem atenção, pessoas que têm o hábito de praticar idolatria constante, geralmente, vocês podem observar isso. Eu tenho experiência nisso que eu estou falando, meus irmãos. Tudo que eu trago aqui, tudo que Deus manda eu trazer aqui, eu tenho experiência nisso. Eu tenho experiência em campo. Todas as pessoas que praticam idolatria frequente, ou tem vício em pornografia, ou tem vício em masturbação, ou tem vício em prostituição, ou tem vício em relações descompromissadas com pessoas desconhecidas que ela não conhece, ou tem vício em adulterar o cônjuge, né? Tem algum vício ali relacionado à depravação íntima. A depravação íntima, né, gerada ali. Mas isso é sempre. Por quê? Porque a idolatria, ela é um pecado espiritual, né? Que é chamado por Deus. Deus chama a idolatria de adultério espiritual. E esse adultério espiritual, quando ele é cometido, ele manifesta no mundo físico como brechas, portais e aberturas que vão dar acesso a espírito maligno, a espíritos malignos, né, no plural, porque entra um monte, não é só um que entra, né? É muito que entra, para agir ali na parte íntima da vida da pessoa com depravação, deturpando ali, fazendo a pessoa, levando a pessoa a praticar coisas ilícitas, imorais, depravadas. E como o apóstolo Paulo diz aqui, o próprio Deus entrega a pessoa a esses desejos carnais, né? O apóstolo Paulo diz aqui, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Ou seja, quando Deus vê que a pessoa está cometendo ali constantemente idolatria, ele entrega a pessoa a paixão vergonhosa. E no versículo 24, o apóstolo Paulo fala, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração. Quando Deus vê que a pessoa está pecando repetidamente, não quer parar, não quer se arrepender, não quer se consertar, Deus entrega a pessoa ao desejo do coração pecaminoso. Por quê? Porque a pessoa não quer mudar, a pessoa não quer parar, a pessoa não quer se consertar, a pessoa não quer Deus, né? Deus fala, Deus chama, Deus quer dar mais uma chance, mas a pessoa não quer. Então Deus faz o quê? Deus entrega. Por quê? Porque Deus respeita. Deus não te faz prisioneiro nem carcereiro, não. Ele respeita. Se você não quer se consertar, então ele te entrega aos teus desejos carnais, né? Só que o desejo carnal, o pecado constantemente consumado, ali uma vida de iniquidade gera condenação. Aí não tem como querer ser salvo levando uma vida de iniquidade, de depravação, né? Não tem como. Então aqui o apóstolo Paulo, ele deixa claro também uma das consequências da idolatria, né? Lembrando que a idolatria ela é uma transgressão da lei que Deus já deixou lá no livro de Deuteronômio. E só para encerrar aqui, eu vou ler o livro de Colossenses, o apóstolo Paulo também, a epístola de Colossenses, capítulo 3, versículo 5, que diz assim, o apóstolo Paulo dizendo para a igreja de Colosso, assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Vou ler de novo. E a ganância, que é idolatria. Versículo 6, consequência. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência.
Ou seja, mais uma consequência. Esses pecados da idolatria acendem a ira de Deus de uma forma, inclusive a idolatria é o pecado que mais acende a ira de Deus, né? As pessoas podem falar assim, eu não acredito em Deus. Isso de não acreditar em Deus nem deixa Deus irado, na verdade. Nem deixa Deus irado. Agora, a pessoa cometer idolatria deixa Deus terrivelmente irado. Porque Ele é o único Senhor, Ele é o único Salvador, Ele é o único Criador. Ele é aquele que fez os céus, a terra, as estrelas, tudo que há. Aí o ser humano, né, tem a pachorra, né, de idolatrar estrela, constelação, madeira, pedra. Ou seja, como o próprio apóstolo Paulo falou aqui, o ser humano está idolatrando a criação do Criador ao invés de adorar o Criador. Né? O apóstolo Paulo fala aqui em Romanos, 1 Romanos, a partir do versículo 18. Ao invés do ser humano adorar ao Criador que criou todas as coisas, não, o ser humano vai e adora a criação do Criador. Adora estrela, adora madeira, adora pedra, adora metal, adora tudo o que o Criador criou, ao invés de adorar diretamente ao Senhor, né? E esse pecado, ele acende a ira de Deus de maneira terrível, além de abrir uma brecha escancarada, que não é nem uma brecha, é uma porta para depravação íntima, né? Se vocês lerem o livro de Jeremias, ali relata Jeremias, Ezequiel e Isaías, relatam alguns povos ali que tinham costume, principalmente no livro de Jeremias, né? Relatam alguns povos que tinham costume de praticar, não vou falar o nome aqui porque não sei se o YouTube permite, mas praticavam atos coletivos de muitas pessoas juntas, imorais, em templos, em santuários onde tinham muitos e muitos ídolos. Ali no livro de Jeremias fala sobre isso. E Deus fala o quanto isso era nojento, quanto isso era repudiante diante dos olhos dele, né? Porque são pecados que estão conectados espiritualmente e fisicamente também. Então, meus amados, para concluir aqui, como novamente o Senhor me trouxe a essa palavra aqui, a esse tema, na verdade, não essa palavra, porque são consequências diferentes, né, das outras ministrações que eu falei, mas não deixem de ler Deuteronômio 4, capítulo 15. Não pratiquem idolatria. E como eu já falei em outra ministração aqui, idolatria não é só com imagem. Tem gente, principalmente hoje em dia, tem gente que idolatra casa, que idolatra dinheiro, que idolatra o número de seguidores que tem, que idolatra filho, que fala que se o filho crescer e sair de casa a pessoa morre, não sabe viver sem o filho, quer que o filho mora junto até os pais morrerem. Tem gente que idolatra a esposa, tem gente que idolatra marido, tem gente que idolatra carro. Então, idolatria não é só com imagem, né? Porque tem muitas pessoas que ficam julgando e criticando os católicos, falando, católico que não sei o quê. Pois é, mas tem um monte de crente que ama dinheiro. Tem um monte de crente que se Jesus voltar, vai fazer igual aquela parábola do campo que Jesus contou. Jesus, agora eu não posso subir não, que eu acabei de comprar um terreno. É igualzinho, meus irmãos, é igualzinho. Não mudou nada até hoje, acho que por isso que Jesus contou essa parábola, porque ele sabia. Ele sabia que quando ele estivesse voltando ia ter gente amando dinheiro, riqueza, terreno, casa. A pessoa prefere ficar com casa, com dinheiro, com carro do que subir para a glória com Jesus? E ainda quer falar de católico? Pelo amor de Deus, meus amados. E também não deixem de ler Romanos 1, 18, que o apóstolo Paulo fala. E outra forma, a ganância. Não sejam gananciosos. Não é errado você galgar uma coisa, como o próprio Jesus falou. Não é errado galgar ser o maior do reino de Deus. Mas saibam que para ser o maior do reino de Deus é aquele que mais serve aqui na terra. Ou seja,
Não é errado você ter o objetivo de fazer uma faculdade, o objetivo de ter um bom emprego, o objetivo de comprar um carro, o objetivo de comprar uma casa. Não tem problema, não é pecado. Até porque Deus não quer ninguém vivendo na miséria. Deus não é Deus de miséria, não. Deus é Deus de prosperidade, de fartura. Só que o problema está em você amar o dinheiro acima de tudo, é você amar a casa acima de tudo, amar o carro acima de tudo. Esse que está o problema na ganância. E a ganância, ela nunca satisfaz a pessoa quer sempre mais, nunca está satisfeita, né? E se não está satisfeita com bens materiais, nada vai satisfazer. Então, porque se a pessoa se entrega à paixão do bem material, né? A pessoa gananciosa nunca está satisfeita com nada, sempre quer mais e mais, né? Isso é idolatria, está aqui em Colossenses, capítulo 3, versículo 5, em Colossenses. Tá bem claro aqui, meus amados. Ó, tá bem claro, ó. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Façam morrer tudo que pertence. Extingue isso aí. Desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Ou seja, se extingue, abre mão, deixa a velha criatura para trás e vai viver o novo de Cristo, né? Como Jesus disse, aonde está o teu coração, aonde está o teu coração, aí também está o teu tesouro, né? Então nós precisamos tomar cuidado. Não é pecado ter casa, ter carro, ter faculdade, ter empresa, ter trabalho. Não é pecado. Mas o problema está quando você ama demais essas coisas e abandona todo o restante para viver em prol dessas coisas, né? O problema está aí. Então, meus amados, essa foi a mensagem que o Senhor me instrui há alguns dias, que o Senhor tem falado comigo há alguns dias. Não deixem de ler Deuteronômio capítulo 4, versículo 15, muito importante. Não deixem de ler Colossenses 3. Não deixem de ler Romanos capítulo 1, versículo 18. Que Deus abençoe a todos e que essa palavra fique em seus corações. Amém.